Muito bom dia a todos. Já dei aqui 2 minutinhos de tolerância para o caso que havia aqui umas pessoas ainda a entrarem. Sim. Exato. Portanto, vamos dar então início ao nosso webinar. Dar-vos bom dia a todos uma vez mais e agradecemos também uma vez mais pela vossa disponibilidade e pela vossa presença e, acima de tudo, desejamos que continuem todos de perfeita saúde, juntamente com todos os vossos familiares e todos os vossos colegas de trabalho. E nós continuamos então com esta série de webinars dedicados ao tema do fabrico aditivo. E hoje, hoje não trazemos propriamente um tema novo, porque nós, o ano passado, fizemos um primeiro webinar em setembro com um overview das ferramentas do Additive Manufacturing. Depois percorremos cada uma dessas ferramentas e agora vamos fazer, como tínhamos prometido, aqui digamos que vamos recomeçar, mas já num nível mais avançado. Portanto, vamos voltar aqui a fazer um overview das ferramentas, da generalidade das ferramentas, essencialmente, portanto, das ferramentas do Generative Design, através da otimização topológica, depois do Convergent Modeling e do Lattice. Portanto, essas são as ferramentas, as principais ferramentas, mas agora, portanto, como eu disse, num patamar já mais avançado e na conjugação das ferramentas, portanto, destas ferramentas que nos permitem otimizar os nossos desenhos, os nossos modelos, através, essencialmente, da redução de massa e, portanto, com um saving de material e o tempo de fabrico, e ao mesmo tempo mantendo, ou até mesmo em muitas situações, melhorando a performance e as características mecânicas das peças ou desses componentes. Portanto, vamos abordar novamente essas ferramentas e então, como eu disse, de que forma é que elas trabalham em conjunto e assim sendo, portanto, numa ótica de otimização dos nossos artigos. Portanto, durante este webinar, o Nuno vai mostrando essa interligação destas ferramentas na mesma peça, no mesmo artigo, e as vantagens e todas as otimizações introduzidas. Portanto, como eu disse, nós temos vindo a realizar vários webinars desde março do ano passado, alguns deles dedicados ao tema só do fabrico aditivo e outros, conforme eu tenho dito, mas para quem esteja aqui de novo, porque tenha a oportunidade de ficar com essa informação, de que nós temos realizado vários webinars de vários temas, todos os temas destas ferramentas, deste portfólio de ferramentas de softwares da Siemens Digital Industry Software para a digitalização da indústria e digitalização dos processos e dos métodos de trabalho. Portanto, uma resenha dos webinars que temos feito, desde o CD, o Flow EFD, depois dentro do NX, várias ferramentas do NX. Estes webinars estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. Se tiverem alguma dificuldade em aceder a ele, enviem-nos um e-mail ou contactem-nos por qualquer dos meios que estão disponíveis e nós enviaremos o link onde poderão aceder ou a um webinar em específico ou ao link para a página do YouTube, onde poderão ver todos os webinars. E agora então, eu passava para o Nuno Duarte, que vai então fazer a apresentação deste webinar, e agradeço uma vez mais pela vossa presença. Outra vez, já sabem, eu gosto sempre de lançar o desafio. Qualquer dúvida que tenham, qualquer desafio profissional ou pessoal que vocês tenham e que estejam com algumas dificuldades, seja na questão do Additive Manufacturing, seja do NX, seja do MCD, whatever, portanto,
não hesitem, contactem-nos, enviem-nos as vossas dificuldades, enviem-nos os desafios, que nós estamos cá sempre para vos dar todo o suporte para que possam evoluir em termos pessoais e em termos profissionais. Passava então para o Nuno e obrigado e um bom webinar até já. Obrigado. Bom dia a todos. Peço desculpa aqui. O problema com o microfone é sempre o mesmo. Temos que pedir permissões. Bom dia a todos. O meu nome é Nuno. Vou apresentar então este webinar de hoje, que é sobre o Additive Manufacturing. Antes de mais, desejar que esteja tudo bem com vocês e com as vossas famílias e que assim se mantenha. Neste webinar vou então falar nas ferramentas presentes no NX para o Additive. E estas ferramentas passam pelo Convergent Modeling, Topology Optimization e o Lattice Structure. Vou mostrar alguns exemplos de como se trabalha com estas ferramentas e vou mostrar também como se interliga todo este workflow. A primeira ferramenta que vos vou mostrar é o Topology Optimization. Existem dois tipos de otimização topológica. Um presente no CAD que é para os designers e outro presente na parte do CAI que é mais para analistas. O primeiro foca-se então no CAD, em que se encontra também ambiente CAD, permite obter soluções básicas e é simples e fácil de utilizar. O último foca-se no CAI, em ambiente CAI então, elementos finitos, claro, permite obter soluções mais avançadas, permite um maior controle na otimização e trabalha com os elementos finitos, ao contrário do CAD, que não trabalha. Os passos a seguir para realizar uma simulação no Code Topology Optimization para o CAD passam por atribuir a geometria que queremos otimizar. Passa também por atribuir o material desejado. Podemos também atribuir cargas globais, como a temperatura e a aceleração gravítica a que está sujeito o nosso modelo e a nossa simulação. E no menu de otimização podemos também definir as regras do nosso estudo, como a qualidade do estudo, isto é, se queremos mais ou menos qualidade, rigor, o que vai também influenciar o tempo de estudo. Ou seja, um estudo com mais qualidade necessariamente irá demorar mais tempo a completar. O que vai fazer com que o estudo então demore entre segundos, pode começar a demorar minutos ou até mesmo horas. Ok? Quando estamos a escolher a geometria que queremos otimizar, podemos definir zonas que vão estar fixas, zonas onde vão ser aplicadas cargas. Se queremos também simetria planar, se queremos a peça mais orgânica ou rendilhada, se queremos evitar zonas negativas, enfim, todo um conjunto de opções que podemos escolher para correr a simulação então. Um dos constrangimentos que podemos aplicar é a simetria planar. O que está à cor-de-rosa é o design space. O que acontece é que a geometria criada estende-se para lá do design space, quando fazemos então a simetria planar. Podemos também criar um ou dois planos de simetria. Neste caso eu escolhi esta face, mas podia também escolher a face de cá deste este cubo e fazer então simetria também para este lado. Podemos também aplicar uma simetria rotacional. Aqui só precisamos mesmo de um segmento, como o Design Space, e depois temos que indicar quantas instâncias vai ter o padrão que irá ser criado. Depois também é necessário definir o ponto e o vetor que irá ser aplicado.
É também possível evitar os voids, que são aqueles vazios internos que aparecem dentro das peças. Para isso, basta selecionar só a opção Void Fill, ok? Que ele faz logo tudo automático. E isto irá fazer com que não sejam criados então vazios desnecessários. E isto é bom para nós porque assim não temos que desperdiçar material para preencher aquela zona. Com o material spreading, controlamos o quanto o material é afastado entre si. Ou seja, definimos se temos um resultado mais ranhado, mais orgânico, ok, mais furado. O valor vai de 0 a 100%, sendo que com 0% não irá fazer nada ao resultado final. Com 30% começa a abrir mais a peça, ok? Começa então a criar aqui zonas mais abertas. Com 60% já são visíveis algumas paredes finas e com 100% já começamos a ter estruturas mais parecidas a material de suporte e parece que já estão muito abertas, ok? Temos também o Overhang Prevention, que permite então evitar criação de zonas negativas, ok? Como podem ver aqui nas imagens. Basta selecionar o vetor em que queremos prevenir estas zonas e está feito. Esta também é uma opção muito importante quando queremos imprimir peças, porque estas zonas negativas necessitam sempre ou a maior parte das vezes, necessitam de suporte para as exportar durante a impressão. E reduzir ou remover a necessidade para estes suportes reduz também o custo, bem como o tempo de produção da peça. Passando agora então do Design Constraints para Optimization Features, ok? São outro tipo de opções que nós podemos definir então para a nossa simulação. Podemos incorporar geometria no nosso estudo, neste caso é um sólido em L, ok? Eu posso incorporar de três maneiras diferentes. Posso dizer que quero que a minha geometria final tenha em conta o sólido criado, mas que não o incorpore na geometria, ok? Não, que, que não haja aqui ligação, ok? Cria só o espaço para esse sólido. Posso também dizer para fazer o keep-in, ou seja, aproveitar a geometria do próprio sólido e unir à minha simulação. E posso criar um offset em relação àquele sólido. Outro parâmetro que podemos aplicar é o shell, ok? Faz então assim uma abertura na nossa peça com a espessura que nós determinamos. Por último, para acabar aqui esta parte do PowerPoint e mostrar a ferramenta em si, também há uma opção do Auto Blending, que o que isto faz é então preencher aqui a união entre os dois, entre o sólido e aqui a nossa geometria facetada, promove então a união e faz aqui um blend e não acaba bruscamente como aqui neste caso. Eu iria então mostrar um vídeo primeiro, antes de ir para o NX. Vou só metê-lo aqui então. Ok? Então, aqui neste vídeo foi uma simulação então que foi feita, em que selecionamos então o corpo cinzento como o design space, ok? Vai ser então o sítio onde vamos trabalhar, ok? O material que vai ser criado vai ser então criado dentro do meu design space, definimos-lo como design space novamente e vamos então aplicar alguns constrangimentos. Neste caso aqui vamos aplicar aliás, um plano de simetria. Ou seja, o resultado final vai ser simétrico para aquele lado. Depois vou então adicionar algumas features para otimizar. Neste caso vou usar os furos, em que um vai ser fixo, ok? Para levar um parafuso, por exemplo. E então o outro vai ser também com offset, ok? Estamos a dar offset nos dois. E o outro não vai ser fixo. Então vai ser onde vai ser aplicado a força. Depois temos então também estes objetos que podemos incorporar na nossa geometria.
Agora vamos sim atribuir a carga aplicada e vai ser então aplicada ali ao nosso cilindro. Vamos aplicar uma força de 1000 newtons, ok? E selecionamos então este vetor diagonal. Depois disto, seria necessário definir o material aqui já foi selecionado. Aqui então, nesta barra, escolhemos a qualidade do estudo, se queremos que tenha mais qualidade ou menos, e aqui embaixo definimos a massa que queremos obter no final do estudo. Eu vou só avançar aqui um bocadinho, para não estarmos aqui. Já agora aproveito para dizer que estas barras que aqui estão a aparecer são então é o diagrama de convergência, ou seja, ele faz uma primeira passagem, depois faz a segunda passagem. A segunda passagem é sempre melhor e é aquilo que nos vai dar o resultado final, ok? E no fim temos então a nossa peça. Podem ver então aqui já alguns resultados de deslocamentos e de forças e também o tempo que demorou o cálculo. E o resultado final foi então esta geometria. Ok? Lembrando que então este sólido azul e este sólido laranja ficaram fora não incorporaram a nossa geometria, mas teve em conta na nossa simulação, claro. E aqui em cima, então, podemos mostrar os deslocamentos máximos e as tensões também, ok? Com mapa de cores. São também criados atributos, ok? Esta parte. São criados atributos também da nossa simulação, como o peso, a massa, não é? O deslocamento, a força e as tensões e o volume. Depois só mostrar aqui que podemos também modificar os nossos sólidos e correr novo estudo com outros parâmetros diferentes. Okay? Vamos dar, por exemplo, um shell também aqui. Fizemos um extrude maior aqui para o sólido azul. E corremos novamente a simulação. E o resultado, como era de esperar, é diferente. Eu vou só parar aqui. Como podem ver, no sólido que tínhamos ido para fazer um shell, ficou então o shell aqui feito. Ok, eu iria passar agora para o NX também para fazer um exemplo. Vou só fechar isto então e vou aqui abrir isto. NX, ok. Temos aqui um exemplo, é parecido ao anterior, só que agora tem aqui um bocadinho mais de complexidade, ok? Tem aqui mais um componente. E vamos então começar a fazer a nossa otimização topológica. Para aceder a esse menu, temos que vir aqui em cima, ao Topology Optimization, para quem tem este módulo disponível, ok? Terão aqui um certo para ficar visível, então. Para começar, vamos ao Manage Bodies e como, então, bodies para o meu estudo, vou selecionar o sólido cinzento e aqui estes dois. Ok? Vou definir como design space não estes não vão ser o meu design space, eu só quero que sejam incorporados para o resultado e o design space já tem o próprio nome, o solid. Vou então definir, é aqui que eu defino a opção do design space. Tudo vai ser criado então e tido em conta ali naquele solid. Okay? Depois disto, temos que então fazer umas conexões. A primeira conexão que vamos fazer é do design space ao yoke. Ok? Não. Design space. Exatamente. Do design space ao pin. Ok? E ainda precisamos de outra que é o yoke com o pin. O pin yoke. Sim. Assim. Ok, pronto. Temos então definidas aqui as nossas duas conexões. Deixa-me só confirmar design space. Ok. Pin. Exatamente. Pronto. E agora, o que nós temos que fazer é então, aqui na parte do
Manage Connection, ok? Vamos selecionar o Pin Design, fazemos o Manage Connection e então aqui temos mais opções para definir o tipo de conexão, mas o que nos interessa aqui irá ser então o comportamento dos overlaps, onde então vai haver junção e vão estar sobrepostas as nossas duas peças. Neste exemplo, vamos então fazer um subtract da peça A à peça B, ou seja, o meu subtract do A, vou subtrair o pin, ok, este cilindro aqui, ao meu design space, que é o B. Pronto, é só isso. Depois, aqui no design space, vamos então definir features para otimização. Vamos adicionar estes dois extrudes, ok? Quero que tenha em conta novamente estes dois sólidos. E então para adicionar os furos posso logo fazer o auto recognize, ok? Tenho aqui o furo que eu quis adicionar e ele reconheceu automaticamente. Este copy paste para agora não me vai ser necessário aqui para o pin design space e vou remover. Portanto, aqui vou fazer um offset de 0.25, ok? Para o furo posso também meter então 0.25, ok? Mas vou então fixar. Ou seja, o meu objeto vai estar fixo aqui por este furo, por este cilindro que foi aqui criado, ok? Este aqui vai ser só um extrude out, ok? Imaginem que é para abrir espaço para depois, eventualmente mais à frente, adicionar outra peça, ok? Vou abrir aqui uma caixa. E aqui não é preciso offset, não? E aqui posso então também dar o 0.25 e vou fazer um shell, ok? Ok, definidas estas features, posso também passar então aqui para o yoke e que é esta peça aqui, e vou definir também outras features para otimização. Da mesma maneira, vou fazer um auto recognize e vou apagar o furo, que não me diz respeito, e sim fico aqui então com o copy paste já. Depois, basta-me agora no fim atribuir então os load cases aqui ao meu design space. Vou definir, por exemplo, este vetor aqui. Vou definir uma força de 1000 newtons. Depois, no fim disto estar preparado, basta-me ir então ao Setup Optimization. E aqui em baixo vou então definir o valor que eu quero para o meu valor-alvo, pronto, para a minha massa. E aqui vou definir então a qualidade do estudo. Para não estarmos aqui a perder muito tempo, porque isto ainda vai demorar algum tempo a calcular, eu já tenho aqui o resultado final, ok? Posso esconder então a geometria, se calhar vou esconder esta primeiro, que é para mostrar que isto era o que nós tínhamos, e o resultado então foi, e pode ser visto aqui no Non-Timestamp Geometry, só fazer Ctrl Z, pronto, era esta aqui, vou apagar, vou esconder, e este foi o meu resultado então da minha otimização. Ok? Rapidamente fez então aqui o shell e teve em conta aqui a geometria que eu queria que incorporasse na minha simulação. Como podem ver, a qualidade do estudo foi cerca de... Foi assim um bocadinho mais rápido, ok. Nós para termos mais qualidade podíamos então meter aqui mais para este lado e tivemos aqui um mass target de 0.0015 kg. Ok. Nós também, então, se aumentarmos a qualidade do estudo, eu vou tentar meter aqui estes mais ou menos vistos da mesma maneira. Uh, temos resultados então diferentes, ok? Aumentando a qualidade do estudo, aumentamos o tempo de cálculo, mas temos qualidades diferentes. O próximo exemplo
Já é um exemplo um bocadinho mais complexo, ok? Porque neste aqui não vamos trabalhar só com um design space. Vamos trabalhar com três diferentes. Ou seja, e o que é que isto quer dizer? Um, Neste aqui tenho então três cilindros, ok? E tenho aqui estes sólidos cor-de-rosa, que vão ser então os meus design space. Eu aqui não estou só mesmo a considerar três diferentes, três design space diferentes. Posso também dar material diferentes aos cilindros, por exemplo, em relação àqueles sólidos. Esta é uma vantagem que em relação ao SimCenter 3D, na parte da topologia também, otimizada, porque lá só trabalhamos com design space e aqui não. Aqui conseguimos escolher várias condições diferentes para cada um. E então mostrar aquilo que foi feito aqui no Manage Bodies. Vou só ordenar já aqui pelo Design Space. Definimos então este sólido como Design Space, este também e este também. Estes aqui estão só para, no meu cálculo, ok? Vou incorporar a minha geometria, mas não fazem parte do Design Space, ok? Para todos os efeitos, eles só vão interferir aqui assim nesta zona no meu cálculo. Depois aqui em baixo, da mesma maneira, foram feitas conexões, ok? Como eu fiz no exemplo anterior, entre cada design space e os cilindros, ok? Para unir então, fazer a união entre cada um deles. Aqui, portanto temos que ter, ok? Dois. Aqui também serão dois. E aqui as outras duas conexões, ok? E podemos ver aqui no Manage Connection, então vamos subtrair o B ao A, ok? O A, que é o meu design space, vou retirar então este material. E por aí fora, nos outros está exatamente igual. Okay? Subtrair B a A por aí fora. Em que o cilindro é sempre o B. Pronto, nada de novo. Depois, o que temos aqui nas... falta primeiro aqui os design constraints, ok? Então a ideia aqui é cada um design space ter os seus constrangimentos, as suas opções diferentes. Neste primeiro aqui de baixo, vamos aqui ver, temos a condição para preencher espaços vazios no interior da peça. Neste aqui, temos a condição para fazer ângulos de saída. E neste aqui temos a condição para fazer um material spreading, ok? Para afastar mais o material entre si, para meter aqui esta geometria mais orgânica. Estes aqui, como não fazem parte do Design Space, não há opção do Design Constraints, ok? Depois, a última coisa que falta fazer aqui nesta parte do Manage Bodies é então definir as cargas. Neste caso aqui, definimos só uma carga aqui para o Design Space aqui de cima, então, neste sentido de 2000 newtons. Feita esta parte e definido o material define-se aqui, ok? Ele já está definido previamente. Podemos definir materiais isotrópicos, anisotrópicos ou ortotrópicos. E então, passando para o Setup Optimization, podemos definir então aqui a nossa massa alvo, ok? Só com a única diferença em relação ao último exemplo é que podemos definir massas diferentes para cada design space. Okay? Este aqui tem 0,15, este tem 0,1 e este tem também 0,1. Ok, correndo o cálculo, eu até vou esconder isto é um bocadinho demoroso ainda. Vou esconder os sólidos e vou já mostrar o resultado final. Ou seja, eu tive resultados finais para cada um dos design spaces. Lembram-se? Aqui foi o material spreading, realmente, confere. Aqui eram os ângulos de saída, ok. Conseguimos ver isso para cada um dos lados. E aqui era o preenchimento de espaços vazios no interior. E realmente não temos aqui nada no interior da nossa geometria. Okay?
Depois, no fim, podemos também ver então os deslocamentos máximos. Tenho que meter isto visível. Não estou a conseguir visualizar isto, não estou a entender porquê. Mas pronto, tudo bem. Conseguimos ver então também os deslocamentos, tal como no outro exemplo, e as forças, as tensões, ok? Da nossa geometria. Agora, passando para outro exemplo. Vou agora abordar um bocadinho do Convergent Modeling, ok? A ideia é, eu apresentei o Topology e já lá vou voltar àquela peça para aplicar um bocadinho daquilo que vamos fazer no Convergent, ok? Aprendemos aqui um bocadinho e aplicamos no outro lado. E depois com as treliças vai ser também igual. Aprendemos um bocadinho numa peça aqui mais simples e depois passamos então para a nossa geometria de simulação de há bocado. Ok, este é um exemplo que eu até já mostrei no último webinar, em que falei sobre o Convergent Modeling. É um exemplo em que temos então uma prótese e um osso que foi um osso de joelho que foi digitalizado. Eu vou só importar então aqui o STL, ok, Convergent milímetros. Tudo bem. E então, pronto, já tenho aqui as duas geometrias para trabalhar. E então, o que eu vou fazer agora em primeira instância é limpar. Deixem-me só. Está aqui a estrovar. Ok, já desapareceu. Deixem-me só vir então aqui ao Polygon Modeling, ok? Eu posso esconder então isto aqui, não preciso daquilo para agora. E vou entrar aqui no meu joelho então. Para começar, posso então fazer o meu Clean Up Facet Body. Ok? Seleciono então a minha Facet Body. Vou fazer um Analyze. Ok? Como podem ver, temos aqui vários avisos e podemos rapidamente corrigi-los. É só um Show Result. E como podem ver, já não tenho então avisos nenhuns. Corrigiu então a minha geometria. Ok? O próximo passo que eu posso fazer é, por exemplo, uh, posso ativar aqui os Facet Edges para vermos todos os triângulos então da minha malha, ok? Há aqui triângulos que eu não estou particularmente satisfeito, portanto o que eu posso fazer é um remesh de toda a minha malha. Eu posso mostrar, por exemplo, com um tamanho constante, aliás, um modo constante, ok? Vou só selecionar. Vou meter um modo constante e vou dizer que quero um tamanho médio de cada triângulo de 10 milímetros. E então tive esta geometria criada, o que não me interessa para nada, mas é só para mostrar então que o tamanho médio de cada triângulo foi criado e então foi de 10 milímetros. Eu posso também escolher aqui um variável, ou seja, eu aqui o variável, o que ele me pede é quanto é que eu quero no máximo. Eu agora posso dizer que no máximo quero 10 e vou estar a dizer que, tudo bem, cria-me aqui uma malha que os triângulos no máximo tenham 10, não tem que ter necessariamente 10 milímetros. E pronto, ele faz isso. Eu até vou depois ativar aqui a opção para vermos os triângulos. Okay? Podem ver que há triângulos maiores, como estes aqui, em relação a estes que estão mais pequenos. E tenho sempre garantido que no máximo tem então 10 milímetros. O próximo passo que podemos fazer é aqui esta geometria também tem aqui alguns bicos. Neste caso, por exemplo, estão aqui a ver. Eu vou ativar o Facet Edge outra vez e vou recortar então este pedacinho aqui. Tenho aqui vários filtros para utilizar, ok? Vou usar, por exemplo, este Fine Brush. Se calhar tenho que ir para este maior, ok? Este pincel maior. Vou então recortar aqui esta zona. Fazer OK. E então agora com o Fill posso preencher o furo que foi criado. Seleciono então aqui a malha e
aqui o contorno do furo. E então tenho um resultado logo melhor do que aquilo que eu tinha. Por último, posso também aplicar então o comando do Smooth para suavizar toda esta zona toda esta geometria afastada do joelho. Okay? Nós aqui, para aplicar isto, temos o fator de suavização e temos o número de iterações. Por exemplo, vou só aplicar este fator de suavização de 1 para vermos os resultados e podemos ver logo que são mais satisfatórios, ok? No entanto, se não estiver satisfeito, posso aqui aumentar então o fator de suavização, também aqui o número de iterações, pode demorar um bocadinho mais tempo, mas como podem ver ficou uma peça muito mais suavizada. E agora já consigo trabalhar com ela, ok? Porque a ideia agora é juntar isto com a prótese. Ou seja, eu quero cortar na prótese, quero cortar a geometria do joelho, que foi digitalizado. Então, para fazer isso, como podem ver, estamos a trabalhar em contexto assembly. Vou ter que cortar. E para cortar, tenho aqui o comando subtract. Só que eu não vou conseguir aplicar este comando. Porque como estou a trabalhar em contexto assembly, isto é uma coisa geral do NX, não é propriamente de Additive Manufacturing, ok? É a mesma maneira de trabalhar. Não consigo aplicar um subtract a componentes, que eu estou a trabalhar com componentes. Então o que é que eu posso fazer? Aqui nos assemblies, eu tenho um comando que é o Wave Geometry Linker. E posso fazer uma cópia deste sólido, deste body, e deste aqui. E com estas cópias, sim, eu já posso fazer o subtract, como podem ver, aqui, não é? Contexto assembly. Tenho então aqui os links daqueles bodies. Agora, até já posso esconder os componentes em si, ok? Estão escondidos. Como podem ver, até tem a cor que eu tenho pré-definida para features, que é um cinzento, um cinza. E agora sim já posso aplicar o subtract. Mas antes de aplicar o subtract, posso também ainda fazer outras operações. Como por exemplo, posso dar aqui um offset à minha geometria do joelho. Por exemplo, um offset de 0.5. Aplico. Vocês viram que realmente aumentou. Ok? Conseguem ver a diferença? E agora sim vou fazer o subtract. O target este aqui. Com o meu body será este aqui. Ok? E então este é o resultado final. Consegui subtrair a esta prótese o resultado de um scan, não é? De geometria facetada, consegui subtrair a um sólido que foi modelado em NX. Deixem-me só confirmar aqui. Tem aqui o histórico todo, que foi realmente modelado em NX, portanto estamos a trabalhar com os dois tipos de geometria, sem problema nenhum. Agora, seria interessante passar então para o outro exemplo. E, por exemplo, aqui neste, este resultado da simulação, lembram-se, posso então aplicar aqui algumas ferramentas do Convergent Modeling. Vamos, por exemplo, fazer aqui um smooth. Tentar aqui ver. Antes de aplicar, falta-me fazer uma coisa, ok? Eu tenho que converter este facet body, senão não consigo aplicar nada. Portanto, seleciono, faço ok e pronto. Agora até posso esconder isto. O que eu vou trabalhar agora com aquelas ferramentas será aqui, ok? E posso então procurar aqui zonas que não esteja, sim, que não esteja satisfeito com elas e posso começar a melhorar a minha peça. Vamos, por exemplo, sei lá, suavizar aqui isto aqui. Imaginem que eu não estou contente. Pego então na mesma opção, ok, tudo bem. E vou suavizar toda esta zona aqui com um fator de 5, ok. E então podem ver que já tenho ali um canto, digamos assim, aqui da peça mais suave, mais suavizado. Ok? E a partir daqui é continuar a fazer alterações, operações, incorporar a geometria CAD. Por exemplo, imaginem que agora quero abrir aqui um furo. Estamos à vontade para fazer isso. É simples. Até posso mostrar.
Vamos aqui criar... posso já criar um sketch. Ele vai buscar o plano lá abaixo. Aqui. Tudo bem. Por exemplo, o que é, só para vos mostrar aqui, não tem problema nenhum. Deixa-me só. Ok. Vou criar então aqui um furo. O diâmetro não interessa. E posso então fazer o extrude. Deixa-me só certificar que ele passa. Eu não quero já fazer isto. Deixa-me meter menos, mas ao mesmo tempo que ele atravessa aqui a minha peça, por exemplo. Sim, pode passar tudo. Para vocês perceberem então a potencialidade disto. Posso aplicar aqui a operação booleana logo. E o meu resultado é este. Ou seja, eu, à minha peça de Convergent Modeling, que eu estive a trabalhar, subtraí um extrude normal. Sem problema nenhum. Ok? Passaria agora então aqui para a parte das treliças, que ainda me falta falar disto. E temos aqui esta geometria então, para usar os comandos da Lattice, das treliças. Tem que ir ao Design, for Additive Manufacturing, ok? A opção aparece novamente aqui, carregando com o botão direito. E vou aplicar então aqui algumas situações de Lattice. Okay. Vocês, quando estão a aplicar os látices, têm várias maneiras de aplicar. Vocês têm a opção, por exemplo, do Unit Fill, que preenche o volume da peça criando um padrão de treliças, mas nas três direções, ok? E limita-o pelas extremidades da peça que está a incorporar. Depois temos o Unit Conformal, que permite criar treliças só nas faces selecionadas. Depois temos o Surface, que é o que vamos aplicar neste caso aqui, que permite criar treliças na própria superfície. E temos ainda o Tetrahedron Fill, que é uma junção do Unit Fill com o Surface. Ou seja, podemos criar a treliça substituindo o volume todo da peça, bem como na superfície. Para isso, ele cria estruturas, se não me engano, tetraédricas no interior da peça. Então, vamos aqui só fazer o Surface. Ok? Vou selecionar então as minhas faces. Serão estas aqui. Ok? E posso então dizer que o tamanho máximo das minhas treliças será 10 e o diâmetro, ok, da junção será 1. Eu aqui, balls, até posso meter, ok? E vou diminuir então o diâmetro. Ok? E tenho assim algo do género. Vou só esperar um bocadinho. Que isto depois também, dependendo da complexidade, pode demorar mais tempo. E queria também mostrar ali outros exemplos. Ok, pronto. Este vou só esconder aqui o sólido. Este foi o resultado que eu obtive. Ok? Se eu não estiver satisfeito com isto, posso sempre editar a operação. E então aqui no source vou experimentar um remesh triangular. Ok? E então quero que o tamanho médio da treliça seja sempre de 10, por exemplo. Ok? Já tenho outro, por exemplo, este cálculo aqui foi muito mais rápido que o outro. E já tenho outro resultado. Mesmo assim, posso aplicar aqui outra opção. Desculpem, aqui no variável. Quero então que no máximo tenha os tais 10 milímetros. E quando puder ser mais pequeno, será mais pequeno. Ok? Por exemplo, nestas situações não tenho então 10 milímetros de treliça. O outro exemplo que eu tenho para mostrar das treliças é que podemos, além daquelas que já estão criadas, definidas automaticamente, aqui no Lattice, ok? Aqui vamos por exemplo ao Unit Fill, temos todo este tipo de células, ok? De treliça. Temos ali as porosidades, por exemplo, para cada uma. Okay? Podemos criar, o NX permite criar todo este tipo de treliças. Mas também podemos usar os próprios bodies como treliças. Ok? Neste caso aqui, irei utilizar já esta. Portanto, aqui tenho que selecionar o meu body e aqui vou selecionar então a minha célula. Ok? Vou só aplicar.
Apliquei com o que estava definido por default, que é então um cubo uniforme, pegou nisto e meteu uniforme 10 milímetros para cada edge, ok? Como podem ver, esta peça tem aqui uma curva, ok? Tem aqui curvas, e ele acompanhou sem problema nenhum essa curvatura. O que eu posso fazer também depois é, em vez de meter um cubo uniforme, ok? Em vez de ter estes comprimentos aqui, posso alterar, aqui pode passar para 12, estão a ver que aumentou, e vou exagerar mais um bocadinho para vocês verem mais a diferença. Aqui posso meter 20 e aqui posso também meter outros 20. E então já tenho aqui uma treliça ligeiramente diferente. A utilizar aqui então um body já pré-definido. Ok? Depois o outro exemplo que eu tenho para mostrar é um exemplo aqui de uma motosserra, ok? Em que vamos pegar nesta estrutura que está pintada a preto e vamos então também aplicar, como podem ver aqui, deixem-me só girar isto, ok? Vamos aplicar aqui um body lattice. Antes disso, posso aplicar o lattice, que eu acho que está assim, estão aqui sólidos. Eu posso, por exemplo, fazer então um unit fill. Ok, agora tenho que ter atenção aqui aos comprimentos. Acho que tem a ver com isto. Ok, mas acho que ele não me está a deixar selecionar isto. Vou experimentar tetrahedron. Pronto, ok, este aqui não nos deu problemas, ok? Usei então o lattice com o tetrahedron fill. Se calhar agora vai demorar um bocadinho. Se calhar vou cancelar e ficam só aqui pelo resultado mostrado, ok? Está ali o interior. Este por algum motivo, não sei o que é que possa ser aqui alguma operação, alguma opção. Pronto, não interessa estar a perder tempo com isto, porque o que eu queria mostrar é então o body lattice, posso aplicar também da mesma maneira. Aqui é um sólido, isto é um sólido que está invisível, ok? Eu tenho essa geometria aqui aplicada. E vou, então como célula, vou definir ali aquela geometria. E então o meu resultado final será este aqui. Ok? Pois a ideia é continuar para aqui e aplicar então aquele tipo de treliças. Pronto, desta parte do NX acho que é isto. Vou só então mostrar um slide final para fazer assim um overview daquilo que tivemos então aqui a falar e para vocês perceberem o que é que realmente conseguimos fazer com estas ferramentas. Então, começando com o design inicial, ok? Nós queremos então alcançar uma redução de massa, por exemplo. Vamos ter que definir então cargas a que está sujeito, vamos ter que definir deslocamentos máximos que queremos para a nossa peça, portanto, isto tudo faz parte dos requisitos, ok? Estes requirements. Depois passamos então para o Topology Optimization, e atenção que usar o Topology Optimization para nos guiar e descobrir um design novo é essencialmente para, para aquilo que ele serve, é para nos guiar. Eu não uso a otimização topológica à espera que ela me dê o resultado final perfeito da peça. Pode acontecer? Pode. Mas diria que esse não é o workflow padrão. Na verdade, o que a ferramenta faz é mesmo guiar pelos caminhos de carga que nós definimos. E esse é o caminho de carga, então essa região tem que ter material para suportar essa carga. O que acontece depois é pegar nesse resultado da otimização topológica e usá-lo para nos guiar e criar um novo design para a peça de acordo com aquilo que é o nosso método para a impressão. Não é por termos utilizado a otimização topológica que temos que imprimir uma peça com aquele design. Com o resultado obtido, podemos passar para o Convergent Modeling e podemos então fazer uma adaptação do design para o adaptar a um design que seja possível de imprimir, né?
Depois, dentro do SimCenter 3D, valida a peça através de um cálculo baseado naqueles mesmos requisitos para verificar o desempenho final da peça. Não adianta tirar o resultado do topology e acreditar que ele atinja todos os meus objetivos. O que acontece é que quando eu utilizo então o guia, adapto a peça e depois vou para a validação, se vir que a peça teve uma redução de massa, mas ainda está com um desempenho que não é o desejado, ok? Que, aliás, se eu vir que a peça tem redução de massa, sim, mas ainda não, mas já está com o desempenho que eu queria, ok? Posso também correr cálculos estruturais, ok? E fazer mudanças pontuais só naqueles sítios, no meu design. E podemos usar o Convergent Modeling para trabalhar com ele, se estivermos a trabalhar nesse ambiente. Depois, o látice tem um ponto de interrogação, sim. Porque ele pode ser usado para um corpo sólido, por exemplo, fazer uma casca e enchê-lo de látices por dentro para diminuir o peso. O que se pode fazer também depois é da otimização e da validação, é, por exemplo, durante a validação, verificamos que a região do meio da peça não está a sofrer nenhuma carga pontual e vamos tentar reduzir um pouco mais de massa naquela região e para fazer isso, pronto, aplicamos uma látice. Depois disso, é só correr outro cálculo no SimCenter para ver o impacto que aquilo teve na nossa peça. Ok? Precisamos do SimCenter para termos uma validação então da nossa geometria. O látice é muito utilizado na indústria médica. Aí é mesmo um requisito. Quando é necessário fazer uma prótese ou um implante, fazer uma prótese, sei lá, do joelho, por exemplo, ali para o joelho, no caso que eu mostrei, eles faziam um scan do osso da pessoa que iria receber a prótese e nós aí recebemos o resultado do scan no Convergent Modeling e fazemos as correções necessárias para obter uma geometria, porque o scan vem sempre todo falhado, vem sempre com muitas partes que não conseguimos trabalhar, não vem perfeito. E então aí usamos o Convergent Modeling para criar uma peça, depois corro uma simulação estrutural da prótese para ver se vai atingir aquilo que eu espero, e aí tenho os requisitos de criar as látices em volta desta peça, que é para fazer a cicatrização do osso, para fazer também a aderência da prótese aos ossos. Pronto, a látice para a indústria médica é muito importante, muito utilizada. Até tem uns requisitos de porosidade, por exemplo. Preciso de uma látice com porosidade de X%, porque sei que é essa a porosidade que vai dar adesão nos ossos do meu paciente. Depende da situação. Há situações então que a látice é utilizado para reduzir massa, remover material, e há outras situações, sobretudo na indústria médica, em que elas são um requisito para a adesão da prótese ao osso. Depois, feito isto, passa então para a preparação da própria impressão da peça, ok? Todo, e este workflow fica completo. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Não sei se têm alguma questão. Se tiverem alguma questão, coloquem, por favor, no chat, que eu dou alguns minutos para responder eventuais questões. Agradeço muito a vossa participação neste webinar e vão ficando atentos às nossas redes sociais, que é onde divulgamos também futuros webinars e futuros eventos. Fiquem então à espera aí de algumas perguntas, caso tenham. Respondendo aqui a uma questão que me surgiu, deixem-me só puxar para aqui o chat, senão eu não consigo ver. Se é necessário hardware muito potente para correr este tipo de análises. Depende muito da peça que estamos a trabalhar e da complexidade. Claro que se tivermos em ambiente CAD, que foi aquilo que eu tive a mostrar, não será um cálculo tão exigente quanto isso. Se passarmos então para o SimCenter, aí sim, já começamos a ter cálculos que podem ser muito demorosos. Mas depende sempre muito da qualidade de estudo que estamos a definir, ok? Mas sim, um estudo pode correr, imaginem, numa primeira fase,
para nós validarmos, para nós termos uma ideia, se calhar, das coisas, corremos um estudo com pouquíssima qualidade, ok? Só para ter uma noção de como vai ficar e depois aí sim começamos a dar mais qualidade no nosso estudo e o tempo também vai aumentar. E quando eu digo o tempo, a capacidade do hardware também vai ser muito importante, ok? Se tivermos um computador fraco, este tempo se calhar aumenta e muito. Ok, Joel, obrigado também por ter assistido a este webinar. Quanto mais pessoas, melhor. Sim, depois nós falamos desse assunto. Pronto, não havendo mais questões, dou então terminada esta sessão, este webinar. Espero que tenham gostado mais uma vez e desejo-vos então um resto de boa semana e muita saúde para vocês e para as vossas famílias. Até à próxima.